Vítima de ataque sexual, a mulher de 32 anos foi atender um cliente que chegou e não desceu do carro. Enquanto ela estava abastecendo, segundo a polícia, o homem começou a atacá-la. Veja só. Importunação sexual é crime desde 2018 e cabe pena de 1 a 5 anos de prisão. Mas esse cidadão aí parece não estar muito preocupado com a lei. É bonito, né? O registro foi feito pela própria vítima, uma frentista de um posto de combustíveis. O abuso aconteceu enquanto ela abastecia o carro do cliente, que costumava frequentar o local. Vou dar parte de você, tá? O homem percebe que está sendo filmado e usa a camiseta para esconder o órgão sexual que estava à mostra. Ele paga R$20 pela gasolina e vai embora. Você ficar com safadeza. A importunação sexual aconteceu neste posto de combustíveis que fica aqui em Osasco, na Grande São Paulo. E nós vamos conversar com a Gislaine justamente para mostrar como é a rotina diária dela como frentista. Ela que trabalha há quase 10 anos nessa profissão e que nunca passou por um constrangimento parecido com este antes. Agora, eu já percebi à primeira vista que a Gislaine é muito prestativa, simpática, mas também é bastante séria. Ela tem uma postura muito profissional, ela atende todo mundo do mesmo jeito. E nós vamos, inclusive, fazer uma simulação. Eu vou pedir para o meu colega Adilson Herrero, por favor, Adilson, para mostrar o que exatamente a Gislaine fez naquele dia e o que ela costuma fazer. Porque sempre quando chega um cliente aqui no posto, você faz o quê? Qual que é o procedimento? Dou bom dia, né? Bom dia. Vai ser álcool, gasolina? Qual o valor? 20? Tá aberto lá? Aí eu vou até lá, né? Você vem aqui e você fez exatamente isso com aquele autor do ato libidinoso. Isso, aí tira a tampa. E quando você colocou a bomba... Coloco lá, né? Você lembra o que ele fez exatamente nesse momento? Nesse momento? Aí quando eu coloquei e fui até ele, né? Para perguntar da água, do óleo, que a gente tem que oferecer essa cortesia para ele mesmo, né? Você quer que eu confira o nível da água, do óleo? Aí foi na hora que ele começou. Ele já ali expôs o órgão sexual. Ele ficou só calado olhando pra mim, bem sério olhando pra mim. Aí eu peguei, só terminei o abastecimento, né? Coloquei logo pra gravar o meu celular e foi na hora que eu consegui, né, capturar ele. O abuso também ficou registrado nas câmeras de segurança do posto. O motorista que não desce do veículo aparece chegando e sendo atendido pela vítima. Minutos depois, ele deixa o local e vai embora. O registro da placa do veículo foi fundamental para que a polícia localizasse e identificasse o ajudante de pedreiro. Esse é o trabalho dela, gente. E é importante deixar claro também que ela nunca teve nenhum tipo de relacionamento com este homem que se chama José. A única questão é que ele era um cliente assíduo deste posto de combustíveis, já veio aqui por pelo menos umas 4 vezes e sempre também praticou o mesmo ato. Tanto é que dessa vez a Gislaine já estava preparada. Quando ela viu que ele já ia começar ele ali... faz do mesmo jeito. É sempre o mesmo... Mesmo jeito, mesma roupa. Ele já chega, só quando eu embico, que eu vou até ele perguntar se ele quer que eu dê uma conferida no nível da água, do óleo, né? A cortesia que a gente sempre oferece, né? Ele já começa já. E foi aí que a Gislaine fez o quê? Conseguiu registrar aquela cena, porque ela o quê? Documentou, ela tem uma prova dessa importunação sexual, que você fez questão de levar até a delegacia. Isso, porque se ele fez isso comigo, né, em um lugar público, imagine se ele não fez isso também com a vizinhança, com criança, com senhoras, né? E também para poder outras pessoas também denunciar, né? Que isso não pode, isso é crime, né? Entre os casos mais comuns desse tipo de importunação sexual estão mulheres que sofrem abusos em meios de transporte coletivo, como ônibus e metrôs. Uma pesquisa recente revela que a prática desse tipo de crime é mais comum do que muita gente imagina. A cada 20 horas, uma mulher é vítima desse tipo de crime apenas no transporte da Grande São Paulo. Você se sentiu como, estando nessa situação? Constrangida, muito constrangida. Porque eu gosto de oferecer o nível da água, do óleo e não poder fazer isso, né? Porque eu nem sabia se eu deixava o bico parado, se eu corria, se eu pedia ajuda, né? Não sabia o que fazer.
Acha bonito, né? O autor da importunação sexual chegou a ser detido e prestou depoimento nesta delegacia de polícia aqui de Osasco, que o Daniel Silva está mostrando. O delegado chegou a pedir a prisão preventiva de José, que foi indiciado. Porém, o caso ainda não foi analisado pelo judiciário devido ao recesso do fórum. Enquanto isso, o ajudante de pedreiro, ou o tarado do posto, como ficou conhecido por lá, segue por aí em liberdade. Quer dizer, ficar com safadeza. Essa prática do José pode ir muito além de um simples ato libidinoso, que não é simples. Porém, o medo dela é que ele fazendo isso em um local público, como um posto de combustíveis, ele pode muito bem atacar uma mulher. Afinal de contas, pode ser um tarado, um maníaco, fazendo esse tipo de coisas, né? Eu quero que quem saiba, assim, que veja, né, que eu gravei, que comece a denunciar ele, né, que também, né, que com certeza ele já fez isso com outras mulheres também. Não deve ser a primeira vez, na sua opinião? Não, não é a primeira vez. Com certeza não é. Se comigo já foi 3, 4 vezes, imagine com outra pessoa. Renata, uma outra frentista e colega de Gislaine, também foi importunada sexualmente por José. Ela não estava no seu horário de trabalho, mas aceitou a conversar com o Cidade Alerta pelo telefone. Vou entrar em contato então com a Renata. Você viu o ato? Vi. E sim, quando ela falou que ele estava... Olha, para de brincadeira, vai. Aí ela, olha lá, quando eu olhei, aí ele estava olhando a gente pelo retrovisor, aí eu dei uma olhada, fui um pouquinho mais pra frente e realmente ele estava... Ele olhava para vocês e cometia então aquele ato libidinoso? Sim, ele olhava pra gente pelo retrovisor e ficava lá. A gente fica sem saber o que fazer na hora. É uma surpresa, a gente não imagina que uma pessoa vai parar lá para abastecer e fazer uma coisa dessa. Aí a gente ficou parado, assim, uma olhando para a outra assustada. Ele já tinha pago o abastecimento para ela. Aí terminamos lá de abastecer, que na verdade eu que terminei, porque ela saiu de perto a hora que eu cheguei. Ela ficou um pouquinho distante assim de mim. Aí eu terminei o abastecimento, fechei o tanque dele e ele foi embora. E o que você acha, Renata, dele ter sido preso e solto no mesmo dia, depois de prestar depoimento? Ah, um absurdo, né? Um absurdo, por causa que eu fui reconhecer ele lá, eu reconheci, era ele mesmo. E eu perguntei ainda lá na delegacia se ele ia ficar solto, se ele ia ficar preso. Aí falaram que dependia do juiz, porque não tinha provas. Não tinha provas como? Se tinha gravação ali. José teria importunado as vítimas por pelo menos outras 3 vezes. O medo delas é que depois da denúncia, ele volte até o local e cometa algum tipo de vingança. Você se sente insegura depois de denunciar? Insegura, porque já está solto. Né? Tem que fazer alguma coisa para poder manter preso, né? Porque como o pessoal vai denunciar, sabendo que vai denuncia, abre o boletim, daqui a pouco fica solto. Adianta o quê? Não adianta nada, não pune nada.